Olá, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como nós calculamos a evolução do custo de vida em um país, tá? Ou de uma maneira geral, como nós calculamos a evolução da inflação de um determinado país. Então o título dessa aula, de fato vão ser duas aulas, o título dessa aula poderia ser medindo o custo de vida ou também medindo a inflação. Do nível geral de preços de um determinado país, tá? Como eu falei para vocês, essa aula vai ser dividida em duas partes, né? Sendo que na primeira nessas duas partes a gente vai ver os seguintes tópicos, né? O conceito de índice de preço ao consumidor, o cálculo a forma de calcular o índice de preço ao consumidor, aqui ilustrada no caso de um índice de preço ao consumidor particular chamado IPCA, tá? Os problemas com essa medida do índice de preço ao consumidor, uma apresentação de outros índices de preços usualmente empregados, né, e divulgados, tá, no Brasil, como a gente usa os índices de preço para descontar o efeito da inflação, como a gente usa índice de preços para determinar a diferença entre o que a gente chama de taxa de juros reais e nominais, e por fim alguns exercícios. Bem, na aula de hoje, tá, eu vou focar, tá, nos 4 primeiros tópicos dessa apresentação. Isso aqui é a parte 1, né, do nosso tema aqui, que vai ser apresentado no vídeo, nesse vídeo que vocês estão assistindo, tá? A parte 2 vai ser apresentada em outro vídeo, tá, que vai lidar então com a parte prática, né? Como que a gente desconta o efeito da inflação, como que a gente usa o conceito de inflação para calcular a diferença entre juro real e nominal, né? E alguns exercícios ilustrativos. Vamos iniciar definindo alguns conceitos, ainda que de forma vaga por hora, né? Então, para nós, inflação significa elevação geral do nível de preços de uma economia num determinado período de tempo. E taxa de inflação é o percentual médio da elevação de preços nesse mesmo intervalo. Para medir a inflação e a taxa de inflação, nós recorremos a um indicador, a um tipo de indicador chamado um índice de preços, né? Um índice de preços ele tenta compactar em um único indicador numérico o comportamento dos diversos preços de uma economia. Como usualmente nós medimos a inflação com vista a determinar o aumento do custo de vida da população de um país, tá? O índice de preços mais usado como indicador de inflação são chamados índices de preços ao consumidor, tá? Isso em todos os países, né? Brasil, Estados Unidos, Europa e assim por diante. Um índice de preço ao consumidor é uma medida do custo geral dos bens e serviços comprados por um consumidor típico de uma economia. Por consumidor típico, aqui a gente pode pensar como um consumidor médio. No Brasil, tá, o índice de preço ao consumidor mais empregado é o chamado índice de preço ao consumidor amplo, que mede a evolução do custo de vida de famílias que tenham renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos. Ele é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e divulgado mensalmente. Vamos ver agora como é calculado um índice de preços ao consumidor de uma maneira geral, tá? Mas ilustrando com o caso particular do IPCA. Tá? O cálculo do índice de preço ao consumidor ele depende de dois levantamentos fundamentais. Um primeiro levantamento é o levantamento de qual que é o padrão de consumo da população alvo para a qual a gente está querendo construir esse índice de preços. Então, no caso do IPCA, o IBGE ele pesquisa, tá, qual o padrão de consumo, ou seja, as quantidades consumidas dos diversos bens, tá, de todas as famílias brasileiras com rendimento médio entre 1 e 40 salários mínimos mensais, né? Essa pesquisa é feita em 11 regiões metropolitanas, tá? Embora ela seja feita de modo continuado, tá? Ela serve de base para determinar uma cesta de consumo típica dessas famílias. Basicamente vai ser a cesta média consumida por essas famílias, as quantidades médias consumidas por essas famílias de cada bem. E essa cesta de consumo típica ela é definida
no período usualmente quinquenal e mantida fixa ao longo desse período. O segundo levantamento importante para determinar, para elaborar e para calcular o índice de preços é a pesquisa de preços, é o levantamento dos preços de todos os bens e serviços que compõem a cesta de referência, né, do nosso índice de preço, no caso o IPCA. Tá? Esse levantamento é feito a cada período, né, ao longo de cada um dos meses, né, e o que se faz então, com base nos preços levantados, é avaliar, tá, qual que é o custo da cesta de referência, a cesta determinada na nossa pesquisa de orçamento familiar, tá? A cesta que reflete, né, o custo de aquisição da família média, no caso do IPCA, com renda entre 1 e 40 salários mínimos mensais. Tá? Então, a cada mês, né, os preços são levantados, esses preços são usados para computar o custo de aquisição de uma cesta média de bens. Tá? Bom, com isso nós podemos agora, né, com base nessas duas informações, a gente pode agora definir o que é o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor, tá, calculado em um determinado mês. Né? Então nós vamos definir, tá, o Índice de Preços ao Consumidor, tá, calculado em um determinado mês T, tá, simplesmente como sendo a razão. Opa! Minha mão tremeu aqui. A razão entre, tá, o custo de aquisição da cesta de bens de referência, né, no mês T, tá, dividido pelo custo de aquisição, tá, dessa mesma cesta de referência, tá, no mês base. Tá? Então, não vai ser custo de aquisição da cesta de referência no mês T dividido pelo custo de aquisição da mesma cesta no mês base. O mês base usualmente é o mês no qual a cesta de bens de referência foi levantada. Tá? Usualmente, tá, esse índice de preços pode ser multiplicado por uma constante qualquer, tá? Simplesmente porque o que importa para a gente é apenas, tá, a relação entre o IPCA nos meses, tá? Então se eu multiplicar por uma constante qualquer não vai haver diferença, e que muitas vezes se faz é escolher essa constante igual a 100, né? Então no mês base, tá, o índice de preços vai ser igual a 100, em qualquer outro mês o índice de preços vai ser igual a 100, mais a variação do IPCA, a variação do percentual no custo de aquisição da cesta de bens, né, entre o mês base e o mês de referência. Tá? Então, por exemplo, se o IPCA de um determinado mês é 120, isso daqui está indicando que nesse mês, tá, o custo de aquisição da cesta de referência é 20% superior ao custo de aquisição dessa mesma cesta de bens, né, no mês base. Tá? Então vamos ilustrar isso daqui para deixar mais claro, mas antes disso, aliás, eu vou pular um slide e depois eu volto para ele. Então, para deixar isso mais claro, deixa eu ilustrar primeiramente só o procedimento do cálculo do IPCA. Tá? Então imagine que numa economia muito simplificada, para o procedimento ficar fácil, imagine que eu tenho uma economia com apenas dois bens, pastéis e empadas. Né? Essa é uma simplificação, porque nas economias reais há uma gama muito grande de bens a serem avaliados, né, na estimativa do índice de preço ao consumidor, e se a gente exemplificar isso com um caso concreto, a gente vai se perder nos números. Então vamos supor apenas dois bens. Tá? A extensão disso para o caso completo é relativamente simples. Tá? E ao fazer o levantamento de preços, tá, o nosso Instituto de Pesquisa determinou, olha, a minha família típica ela consome 2 pastéis e 3 empadas por mês. Essas pessoas, os pastéis têm que ser muito grandes e as empadas muito grandes, ou as famílias têm que ter uma eficiência metabólica muito grande para viver só com isso. Mas vamos ficar com esse exemplo mesmo. Tá? Então, essa é a cesta de bens de referência. Tá? É quanto eu consumo de cada bem, né, mensalmente. Quanto por eu aqui eu quero dizer o consumidor típico, a família típica. Né?
aqui nós temos, tá, a descrição hipotética, é claro, né, da evolução do preço desses bens ao longo de 3 meses. Tá? Então eu tenho aqui 3 meses de 2012, tá? Em fevereiro, tá? O valor da empada foi de R$ 1,50 e o do pastel R$ 1, né? Em janeiro, perdão. Em fevereiro, o pastel subiu para R$ 1,05 e a empada para R$ 1,60. E em março, né, o pastel subiu para R$ 1,10 e a empada para R$ 1,65. Então, nosso Instituto de Pesquisa, ele determinou, né, qual que é a cesta de bens de consumo da família típica e levantou os preços em cada um dos meses. Tá? Vamos tomar o mês de janeiro como mês base, tá? Embora eu não tenha explicitado isso, vamos assumir que o mês de janeiro seja o mês base. Então, agora, na elaboração do índice de preços, o que a gente vai fazer é determinar o custo de aquisição dessa cesta de bens, 2 pastéis e 3 empadas, aos preços de cada um dos meses correntes, tá? De cada um desses meses investigados. Tá? Então, no mês 1, eu vou ter 2 pastéis, né, que foram comprados a R$ 1 cada pastel, né, e 3 empadas que foram compradas a R$ 1,50 cada empada, que dá um valor da cesta de bens de R$ 6,50. Né? No mês de fevereiro, eu continuo com os mesmos quantitativos, a mesma cesta de referência, então eu vou ter 2 pastéis que foram comprados agora a um preço maior, de R$ 1,05 por pastel, mais 3 empadas que foram também compradas a um preço mais elevado agora, de R$ 1,60 por empada. Se a gente fizer essa conta, o resultado vai ser um custo de aquisição da cesta de bens de R$ 6,90. E finalmente, né, no mês de março, tá, os mesmos 2 pastéis que são comprados em todos os meses, que são avaliados em todos os meses, né, agora valem R$ 1,10 cada, né, e as 3 empadas agora devem ser multiplicadas pelo preço das empadas em março, que foi de R$ 1,65. E o resultado, então, vai ser, né, um custo de aquisição da cesta de bens, né, de R$ 7,15, né, nesse mês de março. Para calcular agora o índice de preços, o que a gente vai fazer é o seguinte. No mês de janeiro de 2012, que a gente está considerando como mês base, né, o índice de preços o custo de aquisição da cesta de bens no mês corrente, R$ 6,50, dividido pelo custo de aquisição da cesta de bens no mês base, tá? Que eu nem coloquei aqui, mas vai ser o custo de aquisição da cesta de bens no mês corrente, R$ 6,50, dividido pelo custo de aquisição da cesta de bens no mês base, que é o mesmo mês, que também é janeiro, R$ 6,50, e usualmente se eu quero transformar, né, em uma base percentual, eu multiplico por 100. Tá? Então, o meu índice de preço de janeiro de 2012 vai ser 100. Em fevereiro de 2012 vai ser o custo de aquisição da cesta de bens em fevereiro, no mês de fevereiro, dividido pelo custo de aquisição da cesta de bens no mês base, que é janeiro, né? Que é o mês base. Né? Então vai ser 6,90 dividido por 6,50 dividido por 100, que dá 106,15. Né? Finalmente, em março, tá? Vai ser o custo de aquisição da cesta de bens em março, que é 7,15, dividido pelo custo de aquisição da mesma cesta de bens aos preços do mês base, que é 6,50. Multiplico isso, divido 7,15 por 6,50, multiplico por 100 e chego, né, a um índice de preços de 110 no mês de março. Tá? Agora vamos medir a taxa de inflação, né, baseada nesses índices de preços que foram indicados aqui. Bem, a taxa de inflação é obtida, né, aplicando-se a seguinte expressão, né, a taxa de inflação, digamos, no mês T, vai ser simplesmente a razão entre a diferença do IPCA avaliado no mês T, menos o IPCA avaliado no mês base, tá? no outro mês. Deixa eu colocar de outra maneira, eu peço desculpas, eu me equivoquei um pouco aqui. A taxa de inflação observada entre os meses ST, ou entre os períodos ST, vai ser a diferença entre o IPCA calculado no mês T, né, menos o IPCA calculado no mês S, dividido pelo IPCA calculado no mês S, tá? Tudo isso aqui multiplicado por 100, se eu quiser colocar, né,
a nossa taxa de inflação em termos percentuais, né? Multiplicado por 100 com um sinal de porcento aqui na frente, né? Na verdade, esse sinal de porcento significa dividir por 100, né? Então, multiplicar por 100 e colocar o sinal de percentual do lado não altera o valor, tá? Então, essa é a fórmula para o cálculo da inflação. Ela também pode ser colocada, né, como o seguinte, né? Inflação entre os períodos S e T é igual ao IPCA no mês T, o IPCA no mês T, dividido pelo IPCA no mês S, né, vezes 100 se eu quiser colocar, né, essa taxa de inflação em termos percentuais, tá? Perdão, faltou uma expressão aqui. Isso aqui menos 1 vezes 100. Agora sim, tá? Eu coloquei, eu medi a taxa de inflação em termos percentuais, tá? Essas duas expressões aqui, né? A que já estava pronta no slide e essa que eu acabei de escrever, elas são equivalentes. Então vamos voltar para o nosso e calcular as taxas de inflação incorridas mês a mês. Então, no nosso exemplo, nós havíamos calculado, né, um IPCA igual a 100 para janeiro, que era o nosso mês base, 106,15 para fevereiro e 110 para março, né? Qual que é a inflação entre a taxa de inflação de fevereiro, tá? Normalmente, quando a gente fala taxa de inflação de fevereiro, a gente está falando da variação, a taxa de variação do índice de preço ao consumidor entre fevereiro e o mês anterior, tá? Então, a inflação em um mês é a variação percentual no IPCA, tá? Desse mês em relação ao IPCA do mês anterior, tá? O IPCA de fevereiro foi 106,15, o IPCA de janeiro foi 100, então eu pego a diferença entre 106,15 menos 100, que vai dar 6,15, né? E divido isso por 100, tá? E multiplico por 100 para ficar em termos percentuais, então eu vou ficar com um valor aqui de 6,15%, né? A taxa de inflação entre os meses de março, né? Ou seja, entre os meses de fevereiro até março, ou seja, a taxa de inflação atribuída ao mês de março, é a diferença entre o IPCA que a gente havia medido para o mês de março, que era 110, e o IPCA que a gente mediu para fevereiro, que é 106,15, dividido pelo IPCA de fevereiro, 106,15, o que dá uma taxa de inflação de 3,63%, né? Se eu quisesse calcular a taxa de inflação acumulada, tá? Entre janeiro e março, que seria a taxa de inflação do bimestre fevereiro e março, tá? Eu pegaria o IPCA ao final, né, do bimestre fevereiro e março, 110, tá? Menos o IPCA do mês que antecede esse bimestre, 100, e divido pelo, que é o IPCA de janeiro, né? E divido pelo IPCA de janeiro, tá? Isso aqui, e multiplico por 100 para ficar em termos percentuais, isso aqui vai dar uma taxa de inflação percentual de 10%. Bem, apenas para vocês terem uma ideia, né, de como é composto o nosso IPCA, nossa medida mais usual de inflação, tá? Eu preparei essa tabela aqui, que está com os preços, né, de diferentes grupos dos itens de consumo, né, no IPCA, tá? Não está com o peso de item a item, né, mas basicamente tá quanto cada diferente item de consumo contribui, né, para a formação do IPCA. Então vocês podem ver que alimentação e bebidas, né, é o item de maior peso, né, mas muito proximamente seguido do item de transportes, tá? Depois nós temos habitação, tá? E depois saúde e cuidados pessoais como os principais itens de despesa das famílias brasileiras, tá? Isso aqui é resultado, né, do levantamento da POF e da avaliação constante, né, da cesta de bens dessa economia, tá? Então, quando esses pesos aqui foram calculados, tá? Já faz algum tempo, eu confesso, esses dados devem ser por volta de 2012, tá? Esses pesos estavam dessa ordem de grandeza, tá? Então, 22%, né, do que as famílias gastavam era em alimentação e bebidas, 22% em transporte, 14% em habitação e assim por diante.
Bem, agora que a gente viu como medir, né, os índices de preço ao consumidor, vamos ressaltar, tá, que assim como o PIB, né, que era um indicador de quantidade produzida, qualquer índice de preços, tá, seja ao consumidor ou qualquer outro tipo de índice de preço, é uma medida imperfeita da elevação do custo de vida ou de qualquer tipo de custo que a gente esteja querendo medir, né? Por quê, tá? Bom, primeira coisa a ser notada, tá, é que o índice de preços ele não captura o fato de que ao mudar, quando os preços mudam, as pessoas ajustam o seu padrão de consumo em virtude desses preços. Elas passam a evitar os itens que ficaram relativamente mais caros e consumir mais os itens que ficaram mais baratos. Quando a gente mantém a cesta de referência, a cesta de bens para o cálculo de preço fixas, né, e a gente mantém essa cesta fixa por um bom período, o que acontece é que os índices de preço começam a superestimar o custo de vida. O custo de vida entendido como o custo para atingir um determinado nível de bem-estar. Isso é um resultado teórico, mas é bastante importante. E vocês podem ver, imagine que, por exemplo, que o preço da margarina, tá, de um mês para o outro tenha sido multiplicado por 5. E todos os outros preços da economia permaneceram constantes ou variaram muito pouco. O que vai acontecer? Quase certamente, né, as famílias vão reduzir intensivamente o consumo de margarina e vão substituir a margarina, né, por outros produtos oleosos, né? Notadamente por manteiga, que é muito parecido com margarina, mas talvez por alguns óleos vegetais, azeites e assim por diante. E elas não vão ter uma queda tão grande de bem-estar assim, simplesmente porque a margarina ficou mais cara. Agora, isso quer dizer que para as famílias manterem o mesmo nível de bem-estar, o reajuste na renda delas vai ter que ser relativamente baixo. Vai ser mais baixo do que aquele reajuste de renda que a gente calcularia usando a variação do índice de preço dessa família, né, no período, né, ou seja, a variação do custo de sua cesta típica de bens. Então, o fato de que as pessoas substituem, né, os bens mais caros pelos bens mais baratos faz com que o índice de preços ao consumidor típico ele usualmente tenha um viés de substituição. Tá? Isso quer dizer, ele tende a superestimar a inflação. Tá? Bom, o contrário também poderia acontecer se a gente calculasse o índice de preço não com base na cesta de bens consumida no período base, mas com base na cesta de bens consumida no último período. Tá? Isso também é um resultado teórico, mas o que é importante a gente saber é que o índice de preço não consegue capturar a facilidade com que os consumidores conseguem consumir, tá? Substituir aqueles itens que ficaram mais caros, né, por itens que ficaram relativamente mais baratos. Bom, um outro impacto importante, né, um outro problema, né, com os índices de preço ao consumidor ocorre quando a gente tem introdução de novos bens. Né? Então, se a gente quiser avaliar qual que foi a inflação, tá, incorrida entre o ano de 1750, né, e o ano presente no Brasil, por exemplo, bom, a gente vai ter muita dificuldade em determinar isso simplesmente porque em 1750 o que as famílias consumiam é totalmente diferente do que as famílias consomem hoje, né, em 2021. Não havia televisão, não havia automóveis, não havia computadores, né? Não havia sacos plásticos, tá? Não havia uma série de coisas que nós temos por garantida hoje, que não havia energia elétrica, né, distribuída entre as residências, então, não havia uma série de coisas que nós temos por garantida hoje, tá? Que as pessoas nem sonhavam nesse período, né? E ao mesmo tempo, né, em 1750 as famílias consumiam coisas que nós não consumimos hoje, né? Elas consumiam serviço de transporte por tilburies, né? Ou seja, charretes, qualquer coisa do tipo, né? Elas possivelmente o padrão alimentar era muito diferente e assim por diante. Então a comparação desse custo de vida é muito complicada. Né? É claro que de ano para ano há a introdução relativamente pequena de novos bens e essa comparação ela é relativamente mitigada pelo fato de que a gente refaz a POF e redefine a cesta de bens de referência para o cálculo dos índices periodicamente. E por fim, tá?
O que o índice de preço ao consumidor não captura, tá, é a mudança de qualidade, né, dos itens consumidos pelo consumidor, né? De uma maneira geral, a mudança de qualidade, a qualidade do que a gente consome aumenta com o passar do tempo, né? Por exemplo, se a gente vê os automóveis de hoje, eles têm maior qualidade de serviço do que os automóveis do passado. Eles consomem menos, eles são mais seguros, eles têm melhor desempenho, né? Eles têm maior conforto e assim por diante. Por quê? Porque a gente tem desenvolvimento tecnológico, né? Quando a gente pensa a variação dos preços dos automóveis sem controlar esse aumento de qualidade, pode aparecer que os automóveis estão ficando mais caros, enquanto, por vezes, controlando pelo aumento de qualidade, eles podem até estar ficando mais baratos, tá? Isso, inclusive, tem um estudo famoso que aponta para isso, né? Os automóveis, eles, na década de 50, eles aumentaram de preços, mas se a gente capturasse o efeito do aumento de qualidade desses automóveis, é como se eles estivessem ficando mais baratos, né? Porque no final dessa década as pessoas estão comprando um automóvel que equivaleria a um automóvel mais caro no início da década. Um outro exemplo importante, né, está na indústria da informática, né? Então os computadores que a gente compra hoje, eles são muito melhores, né, em qualquer medida de qualidade de um computador, tá? E muito mais baratos do que os computadores, por exemplo, os computadores pessoais que a gente comprava, né, lá na década de 90 do século passado, né? Isso por quê? Porque houve um desenvolvimento tecnológico muito importante que resultou em duas coisas: mais qualidade e menor preço. Se a gente controlasse pela qualidade, a queda no preço dos computadores caiu muito mais, tá? Isso vai se refletir em diversos bens que são consumidos e transacionados em uma economia. Bem, de alguma maneira, tá, é razoável imaginar, tá, que os índices de preço ao consumidor, como a gente mede, eles superestimam, tá, o verdadeiro custo de vida, tá? Como os governos usam, né, os índices de preço ao consumidor como um indicador de meta para a inflação, né, portanto, meta para a política inflacionária, tá? Não é um problema se a inflação medida por esses índices for constantemente acima de zero, se houver constantemente inflação, né? De fato, alguns estudos indicam que os índices de preço ao consumidor superestimam a inflação em algo anual, né? Em algo da ordem de 1%. Tá? Isso quer dizer, se a gente tivesse uma inflação baixa, né, anual, de 1, 2%, pode dizer que nós estamos praticamente com inflação zero, né? Nós estaríamos com um sistema de preços estabilizado. Bem, além do IPCA, né, vocês já devem ter ouvido falar de uma série de outros índices de preço, então eu vou apresentar para vocês aqui o que são esses outros índices de preço, ou alguns desses outros índices de preço que são famosos, né? O primeiro é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Ele também é calculado pelo IBGE e ele difere do IPGA, né, do IPCA, simplesmente porque no Índice Nacional de Preços ao Consumidor são consideradas famílias ou domicílios com renda mensal de até 6 salários mínimos, né? Enquanto no IPCA eram consideradas famílias com renda mensal de até 40 salários mínimos, né? Então o INPC é um indicador, né, do custo de vida de famílias com menor poder aquisitivo, né, comparativamente ao IPCA. Tá? O IPC-FIP, tá, é um índice de preços ao consumidor e ele mede o custo de vida de domicílios com renda mensal de até 20 salários mínimos, né? E só que apenas na cidade de São Paulo. Então ele não tem abrangência nacional. Tá? Essa é a principal diferença, né? Muitos contratos firmados com a Prefeitura de São Paulo usam o IPC-FIP como índice de reajuste. O IPC-IBRE, né, ou IBGE, tá? Ele é o índice de preço ao consumidor, tá? Que mede o índice de custo de vida, tá? De famílias entre 1 e 33 salários mínimos, tá? Nas 7 principais capitais do Brasil. Tá? Então, o IPC-FIP e o IPC-IBRE, né, eles diferem do IPCA e do INPC na abrangência geográfica, né? E diferem também do IPCA e do INPC também
no público-alvo, né? Na faixa de renda das famílias pesquisadas. Tá? O INPC ele é igual ao IPCA em termos de abrangência geográfica, mas ele difere do IPCA em termos da faixa de renda das famílias pesquisadas. Tá? Um outro indicador importante, né, do qual a gente já falou, é o deflator do PIB. Ele é medido pelo IBGE, que faz a medida das contas nacionais. Tá? E ele mede a variação dos preços de todos os produtos finais. Né? O outro indicador importante, porque vai compor um indicador muito famoso, né, é o chamado índice de preços ao produtor amplo, né, que seria um indicador de índice de preços no atacado, calculado pelo IBRE também, tá, que mede a variação do preço de produtos agropecuários e industriais nas transações interempresariais, né? Ou seja, não nas vendas de produtos finais ao consumidor. Tá? Esse índice aqui, ele compõe, tá? Ele compõe, antes de falar dessa composição, vou falar de mais um índice, né? Calculado pelo IBRE ou pelo IBGE, que mede a evolução dos custos da construção habitacional, tá? E nas seguintes cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre e Brasília. Né? É o Índice Nacional da Construção Civil, calculado pelo IBRE, né? Ou FGV. Tá? IBRE ou FGV, eu acho que eu falei agora há pouco, sempre IBRE ou IBGE, não, IBRE na verdade é a sigla de um instituto vinculado à Fundação Getúlio Vargas. Tá? Bom, o IPA, Índice de Preços ao Produtor Amplo, o INCC, Índice Nacional de Construção Civil, tá? E o IPC da FGV, né? ou IPC IBRE, como vocês queiram, tá? Eles são, tá, a base para o cálculo do famoso IGP, o chamado Índice Geral de Preços. Tá? O Índice Geral de Preços, de fato, é uma média ponderada dos três índices já ditos calculados pelo IBRE, o IPC, o IPA e o INCC. Tá? Bom, e esse fato, tá, ele explica, pode ser usado para a gente entender por que existe uma diferença muito grande na inflação. Pode haver uma diferença muito grande na inflação medida, tá, pelos nossos índices de preço ao consumidor, tá, e o IGP em alguns meses. Né? E a razão disso é que é o peso do IPA, né, o IPA, tá, o Índice de Preços ao Produtor Amplo, que é o índice de preços no atacado, tá, que tem um peso muito grande, né, de mais da metade, mais de 50% na composição do IGP. O que acontece? Esse índice de preços ele é fortemente afetado por flutuações macroeconômicas, em especial por flutuações na cotação do câmbio. Né? Por quê? Porque ele fala de produtos agropecuários, tá? E produtos industriais. Esses produtos, usualmente, são produtos que têm um mercado internacional. Sejam esses produtos produzidos nacionalmente ou importados, né? O fato é que eles são passíveis de serem comercializados internacionalmente. Né? Nem todos os produtos agropecuários, mas os principais: soja, grãos de uma maneira geral, né? Café e assim por diante. E os bens industriais também, né? A maioria deles é passível de ser importada e exportada. Isso quer dizer que quando o preço do dólar, o custo do dólar, o valor do dólar em reais varia, por exemplo, aumenta, tá? O preço dos produtos agropecuários necessariamente vai aumentar também em real. Por quê? Porque os vendedores desses produtos, se não conseguirem um preço maior em real, vão querer exportar esse produto. A mesma coisa vale para os produtos industriais. E se esses produtos forem importados, a gente vai ter que pagar mais por eles em real, porque o preço em dólar pode ter permanecido constante, mas o dólar ficou mais caro, então o custo de aquisição desses bens em real ficou mais caro. Então, variações cambiais afetam pesadamente o IPA. E não tão pesadamente, tá, os índices de preço ao consumidor. Por quê? Porque nos índices de preço ao consumidor existe um peso grande, vamos voltar para aquela matriz de peso lá, tá, de itens que não são negociados internacionalmente. Habitação, transportes, né, muitos artigos de residência e mesmo alimentação e bebidas. Muitas vezes são, se eu pegar aqui serviços de restaurante, etc., né, uma grande parte dos itens aqui não são passíveis de comercialização internacional e, portanto, não são tão afetados assim por flutuação no custo do dólar.
Esse gráfico indica basicamente isso. Nesse gráfico aqui nós temos a variação da taxa anual de inflação, né, medida por três índices de preço, o IGP, o INPC e o IPCA. Tá? Aqui, essa taxa anual de inflação é o índice de preços calculado no mês de dezembro do ano corrente, vamos supor do ano T, né? Menos tá, o índice de preços calculado no mês de dezembro do ano anterior, no ano T-1, dividido pelo índice de preços calculado em dezembro do ano T-1. Tá? Então, essa é a taxa anual de inflação, né? Ou seja, a variação no índice de preços, tá? Entre o valor verificado em dezembro de um determinado ano e o valor verificado em dezembro do ano anterior, né? Se eu quiser transformar em percentual, eu multiplico por 100. E aqui então tenho a medida da inflação anual, tá? De acordo a partir, né, de cada um desses índices de preço. Né? E o que a gente pode ver é o seguinte: ó, se eu pegar o INPC e o IPCA, eles caminham bem coladinhos, né? Eles parecem se comportar de uma maneira similar. Tá? Enquanto o IGP, né, ele parece se deslocar fortemente do INPC e do IPCA. Tá? E grande parte dessa variação se explica efetivamente porque o IGP é muito mais sensível a flutuações macroeconômicas e especialmente mais sensível a flutuações na cotação do dólar. Tá? Esses últimos meses aqui, né, a inflação de 2020, claramente foi isso que aconteceu. Né? Com a crise da Covid, o que aconteceu, a cotação do dólar no Brasil subiu fortemente, o dólar ficou muito caro em termos de reais, né? Eu preciso de muitos reais para comprar um dólar, ou subiu fortemente, né? Subiu de algo em torno de R$ 3,50 por dólar para algo em torno de R$ 5 por dólar, né? Nesse período. E como consequência, né, os preços dos produtos que compõem, né, o IPA, né, que é parte, né, que é 60% a gente viu, né, do IGP, que está aqui, né, eles subiram mais ou menos para e passo. Né? Então eles apresentaram uma variação muito intensa, né? Comparativamente, tá, a outros preços negociados no Brasil que subiram um pouco. Né? E como efeito, o IGP subiu mais do que o INPC e o IPCA. Né? Por essa razão que o IGP ele vem sendo contestado como um índice adequado de reajuste de diversos contratos. Né? Por exemplo, por uma questão histórica no Brasil, costuma-se ajustar os contratos de aluguel, né, pelo IGP. Mas o IGP ele tem um comportamento de preços que descola muito, né, do comportamento de preço geral da economia e certamente descola muito do comportamento do salário das pessoas. Né? Então, eventualmente, em alguns anos, né, eu posso ter um reajuste muito acima da inflação pessoal das pessoas e do crescimento do salário das pessoas, que é o que vai acontecer com todo mundo que vai ter reajuste nesse período aqui, né, de 2020, em torno de final de 2020, início de 2021, ou pode ter um comportamento muito abaixo. Olha o que aconteceu aqui perto de 2010. Né? Aqui tinha acontecido o contrário, né? O real sofreu uma forte valorização, né? Ou seja, o dólar desvalorizou, ficou mais barato. Né? Então o que aconteceu? O IGP teve deflação, ele apresentou deflação, queda de preço. Enquanto o IPC e o IPCA, né, o INPC e o IPCA apresentaram uma inflação baixa, mas superior a zero. Né? Então o que aconteceu aqui? Os aluguéis, se fossem alugados, eles teriam que ter um reajuste negativo. Né? O que também podia ser inadequado até para o próprio proprietário do imóvel, porque o custo de vida dele está melhor refletido pelo IPCA do que pelo IGP. Bem, com isso nós concluímos esse vídeo, tá? No qual nós vimos o que é um índice de preço ao consumidor, como ele é calculado, como ele é usado para calcular a taxa de inflação de um determinado período, quais são as deficiências dos índices de preço ao consumidor como medida da taxa de inflação e fizemos uma comparação, né, entre o comportamento de diversos índices de preços que são usados no Brasil como instrumentos de medida da inflação. Então a gente se encerra por aqui e a gente continua
no próximo vídeo. Até lá!